Meus amigos, vai começar então mais uma rodada da Série C. Vamos falar nesse vídeo aqui do Paysandu. O time do Papão é o líder, então merece sim muito destaque. Uma torcida gigante que acompanha o nosso trabalho aqui desde 2023 e a gente vai acompanhando então o Paysandu, que vai fazer mais um jogo difícil fora de casa, dessa vez contra a equipe do Caxias. E aí tem algo que chama muita atenção que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. No link dos produtos aí tem um fone de ouvido QKZ AK6, que é um baita custo-benefício, é o fone de ouvido que eu utilizo nos meus vídeos, qualidade lá em cima, preço lá embaixo, e você ainda ajuda o nosso trabalho, porque a gente recebe uma comissãozinha. Então, dá essa força aí. Vamos ao que interessa então. Paysandu foi até Caxias do Sul enfrentar o time do Caxias, né? E está treinando no CT do rival do Caxias, que é o Juventude. Quem aí já ouviu falar do clássico Caju, né? Caxias contra o Juventude, rivalidade forte lá entre eles. E o Papão, então, está treinando no CT do Jusão. E o time do Paysandu, né, quer permanecer na liderança, tem 14 pontos até aqui na competição, em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, está entre os invictos que ainda não perderam, que é Paysandu, Brusque e Guarani, e busca então mais uma vitória fora de casa. Eu tô falando mais uma porque o Papão, das 2 vezes que saiu para jogar fora de casa, venceu, que foi justamente contra o time do Volta Redonda, lá na estreia, e depois contra o time do Itabaiana, que aí goleou por 4-1. Paysandu, uma curiosidade, já fez 5 gols fora de casa e tomou apenas um. Aí tem a curiosidade pelo lado do Caxias, que até aqui jogou 2 jogos dentro de casa e adivinhe, venceu os 2, venceu o Confiança por 1-0 e venceu o Ipiranga por 2-1. Então, ambos muito fortes, né, nesse cenário. Paysandu atuando fora e o Caxias dentro de casa. Esse jogo acontece no estádio Centenário e o Papão quer sim defender a sua liderança na Série C e ir a 17 pontos, por que não, né? Vencer mais uma fora de casa. Rapidinho aqui, um assunto que sempre falam nos meus vídeos é sobre as camisas, né? Inclusive eu tampei a do rival de vocês porque era tema recorrente, mas o rival mandou 2 já pra mim, a própria direção, né? Uma o Marcelo Rangel mandou, a outra foi a direção que mandou. Não quero pedir camisa do Paysandu, pelo contrário, eu quero que vocês vão lá nas minhas redes sociais e me mande alguma loja barata da região de vocês, barata assim, de 100 a 150 reais, que eu vou estar comprando a camiseta do Paysandu para poder colocar aqui. Tá? Então eu quero só isso, para mim ter a camisa do rival, a camisa do Paysandu, do Goiás, a do Vila também eu vou colocar aqui, inclusive é meu rival, meu lado torcedor, né, o torcedor do Goiás. E alguns outros clubes também estão me mandando, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto já me mandou, deve estar logo compondo aqui a minha equipe de camisas, mas só pra matar esse assunto que todo vídeo tem nos comentários, beleza? Vamos continuar então. O Paysandu que vai ter 2 baixas, uma delas é o Caio Melo, né? Jogador de meio de campo, importante na equipe, que logo após o jogo no Rio de Janeiro contra a equipe do Vasco já foi-se para Belém. E nessa mesma situação tem também o zagueiro Yarley, que também cumpre aí suspensão do confronto que ele disputou contra o Anápolis, que ele foi expulso. Então 2 baixas, mas aí tem as boas notícias. O zagueirão Bruno Bispo está de volta no Paysandu, ele que recuperou da lesão na coxa, então ele vai para o jogo contra o time do Caxias, inclusive seria até uma zaga ideal, né? Castro e Bruno Bispo, por que não? E a outra boa notícia é a volta do Pedro Henrique, simplesmente a venda mais cara da história do Pará, que agora pertence ao Flamengo e por questões burocráticas teve que desvincular do Paysandu, depois fazer a sua publicação no BID como atleta do Flamengo, para aí sim fazer o empréstimo, e ele ainda tinha suspensões a cumprirem. Aí ele cumpriu as suspensões e agora está de volta. Ele cumpriu a suspensão no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Aí teve essa questão burocrática e ele volta nesse jogo então contra o time do Caxias em Caxias do Sul. Então 2 baixas importantes, porém 2 retornos também muito importantes, principalmente o Pedro Henrique, que é um jogador primordial hoje no time do Paysandu, um jogador que de fato ele demonstra ser de uma outra prateleira, um jogador que compõe muito bem
o meio-campo atuando ali, tanto de segundo volante, um pouco mais avançado. Eu, particularmente, gosto demais do jeito que ele joga. Um jogador forte, um jogador que tem visão de jogo. Então, o Paysandu, nessas alterações aí, acho que foi até positivo, né, esse saldo aí dessas mudanças que nós vamos ter para esse jogo contra o Caxias. Lembrando que quem estava cumprindo a função no lugar do Pedro Henrique foi o Brian Macapá nesses jogos que ele estava fora. O Paysandu chega empolgado na Copa do Brasil, conseguiu ser eliminado de uma forma responsável. Como assim? Quando você pega um time com poderio financeiro, com uma estrutura bem maior que a sua, que é o favorito, né? O outro time é o favorito. O ideal é você o quê? Fazer um bom jogo. Não ser atropelado, né? E não foi o que aconteceu. O Paysandu no jogo de ida contra o Vasco perdeu por 2-0 e agora no jogo da volta no Rio de Janeiro acabou conseguindo empatar por 2-2. Então foi boa essa eliminação, analisando na razão, né? Porque fica aí só com uma competição, além da Copa Norte, para fazer a gestão. Justamente, já tinha a Copa Norte, mais a Série C, mais a Copa do Brasil. Então agora começa sim a voltar o foco. Acho que o foco tem que ficar completamente na Série C, né? Buscar o título na Copa Norte, beleza, se vir, ok, mas o grande foco precisa ser na Série C para o time sim voltar a disputar a Série B em 2027. Lembrando que o Paysandu tem passado aí por toda uma reestruturação e que vem dando certo, né? Todas as vezes que foi se pedido intensidade do Paysandu, o elenco correspondeu. Todas as vezes que veio pressão para cima do Paysandu, o elenco correspondeu. Vem correspondendo desde o Campeonato Paraense, quando estava na parte de baixo da tabela, precisava ganhar para classificar, ganhou, se classificou, depois foi até ser campeão, né? E da mesma forma, na Copa Norte, quando precisou vencer, venceu após aquela goleada que tomou, né, na má gestão ali no dia a dia, acabou levando muitos jogadores da base, mas quando precisou dar a resposta e dar a volta por cima, deu a volta por cima, tanto é que está classificado na Copa Norte, aí, né, vai fazer a final o time do Paysandu. E também na Série C. Na Série C, quando o time vinha em alguns momentos, de certa forma, questionado, quando empatou ali demasiadamente, né, e precisava corresponder, porque tinha tido 2 empates dentro de casa, e a torcida do Paysandu sempre espera que o time seja muito forte dentro da Curuzu, e aí o time foi lá e deu a resposta fora de casa contra o Itabaiana, porque empatou com o Brusque, depois empatou com o Barra, e a torcida falou, poxa, não perdemos nenhuma, mas também o time dentro de casa deixou escapar pontos preciosos. Aí o Papão foi lá e meteu 4-1 no Itabaiana, aí depois volta para Curuzu, aí sim dá uma resposta diante da torcida de uma forma sofrida, até dentro de jogo. O Paysandu tem sabido dar as respostas, né? Começa perdendo o jogo por 2-0, vai atrás do resultado, termina o primeiro tempo vencendo por 3-2, e a história é bonita, vocês já sabem. Então até dentro do próprio evento, dentro da própria partida, quando requer pressão, quando requer uma resposta rápida, o time do Paysandu tem conseguido. E então esse é o Paysandu da Série C. Aí deu a resposta contra o Botafogo. No último jogo, sofrido de novo, né? Deu contra o Anápolis, que foi fazer o gol da vitória no último minuto com o Juninho. Inclusive, Juninho, boa parte da torcida já pede aí, né? Que ele tem que ter mais oportunidades, mais minutagem. É um pedido meu já há algum tempo. Falo que ele tá voando, mas tem vários destaques aí no Paysandu, né? Cleiton Pego, que tem feito a temporada mais artilheira da história da carreira dele, apesar dos 27 anos. Tem o Juninho, que sempre entra e consegue fazer a diferença no time do Paysandu. Edilson, Castro, Pedro Henrique, Marcinho. Então o time do Paysandu hoje tem sim uma boa coluna vertebral e vem se fortalecendo cada vez mais. E nesse jogo contra o Caxias será mais um jogo de dar uma boa resposta. O Caxias vem de 2 empates fora de casa, empatou com o Amazonas e empatou com o Barra, 1-1 e 0-0. É um time que não é imbatível, apesar de nunca ter perdido dentro de casa, mas é um time também que se expõe de certa forma, tá? Então dá para o Paysandu ir sim e buscar o resultado. Eu acredito que dá para vencer fora de casa. No pior dos cenários, quem sabe buscar um empate ali, o time vai a 15 pontos, lembrando, né, que a meta é buscar ali 28, 29 pontos nessa primeira fase aí, para poder ir para o quadrangular final. Tá? Então acho que esse é o principal objetivo, é o mais importante aí e é o que as contas que têm sido feitas internamente dentro dos clubes. Professor Júnior Rocha, muito consciente em todas as vezes que usa a sua palavra, se mostrando muito humilde, né, pela trajetória do Papão, e tem que ser dessa forma.
E aí, torcedor, tá confiante na vitória fora de casa? O que vocês me dizem? Esse jogo vai acontecer no domingo, dia 17, às 16 horas. Então vamos ficar de olho no estádio Centenário. Boa sorte aí pro Papão nessa 7ª rodada da Série C.